aos Filipenses, ele fala, olha, aqueles que têm me ajudado, cujos nomes já estão inscritos no livro da vida, antes da criação do mundo. Olha que interessante, Deus já colocou no livro da vida toda a humanidade. Toda a humanidade, antes mesmo da criação, teve o nome escrito no livro da vida. Mas cabe ao homem, cabe a você e cabe a mim, mantermos o nosso nome lá. Cabe a nós mantermos o nosso nome, merecermos ter o nosso nome lá. Lembra que Davi, orando, ele fala, olha, Deus, o Senhor me viu quando substância ainda informe, e no teu livro, ainda informe, já tinham sido escritos todos os dias da minha vida. Anteontem eu fui com a Tatiane fazer o ultrassom, nosso primeiro ultrassom. E lá ela já está com 7 semanas e meia. E quando o médico colocou lá uma espécie de um sonar, né, o ultrassom, aquele leitor, e apareceu ali o útero dela, e pequenininho lá nós vimos uma mancha preta. E começamos a ouvir um barulho. E mexia aquela substância informe. E na hora me veio na mente o livro da vida. Eu pensei que o Senhor possa escrever no teu livro todos os dias desse teu filho, dessa tua criatura. Deus ali vê, Deus ali sonda, Deus ali conhece e escreve no livro da vida todos os nossos dias. Mas você e eu temos que ser merecedores de termos o nosso nome lá. Porque a cada ano Deus revisa aqueles que estão no livro da vida. Deus fala com Noé que o coração do homem é mau desde a sua meninice, desde a sua juventude. Há algo dentro de nós que nos leva a pecar, que nos leva a desobedecer a Deus. Há uma maldição ou uma mudança da nossa natureza causada pelo Adão, por Adão. Adão não introduz em nós um pecado, Adão introduz em nós a tendência a desobedecermos a Deus. Que no judaísmo chamamos de Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E é por causa dessa inclinação que nós temos que continuamente trabalharmos o nosso caráter, trabalharmos o nosso ser, trabalharmos o nosso relacionamento com Deus. Bom, eu tirei aqui uma pequena história do rabino Amnon de Mogúncia. Mogúncia é Mainz, lá na Alemanha, fica a uns 40 quilômetros do aeroporto de Frankfurt. Existiu um rabino nessa cidade, e esse rabino, na Idade Média, ele foi convidado pelo bispo da cidade para ter uma posição no governo do rei. E o bispo manda chamá-lo, e o bispo fala, Rabino Amnon, se você se converter ao catolicismo, se você se converter ao cristianismo, você terá um local ao meu lado, no governo da província. E o rabino pediu 3 dias para pensar na proposta do bispo. O rabino foi para casa, só que quando ele chegou em casa, ele ficou assim, numa angústia tremenda. Sabe por quê? Porque ele disse ao bispo que ele pensaria na proposta. Ele ficou tão angustiado de ter sequer dado prazo, de ter respondido na hora. Eu jamais vou negar o meu Deus, eu jamais vou negar a minha fé. E ele deu um prazo para o bispo. E ele ficou angustiado com aquilo e ele decidiu não voltar, não responder o bispo. Passaram-se 3 dias, passaram-se mais dias, o bispo mandou chamá-lo, ele se recusou a ir. Então ele foi preso, levado à presença do bispo da cidade, e ali foi dito para ele, olha, por que você não respondeu? Ele falou, olha, eu jamais vou negar o meu Deus, vocês podem cortar a minha língua, mas eu jamais vou aceitar uma proposta de me submeter a um governo pagão. Então o bispo falou assim, não apenas a sua língua eu cortarei, mas amputarei os seus pés, as suas pernas e os seus braços. Ele então foi amputado, eles cortaram as 2 pernas, cortaram os 2 braços, isso foi na véspera de Rosh Hashanah. No dia de Rosh Hashanah, ele estava quase morrendo por causa das hemorragias, ele pediu para ser carregado
até a sinagoga, no dia de hoje, e ele quis recitar a bênção do Kiddush, ele quis dar abertura à cerimônia, e ele acabou orando, criando uma oração que nós fazemos até hoje no dia de Rosh Hashanah. E parte dessa oração, que ele explica sobre esse dia, eu coloquei aqui, eu queria ler para você. Olha o que ele orou. Em Rosh Hashanah são inscritos, e em Yom Kippur serão selados os que passarão deste mundo e os que serão criados, os que viverão e os que morrerão. Os que morrerão antes do dia, os que morrerão no dia predestinado, ou os que morrerão antes do seu tempo. Nesse dia, pessoal, é escrito no livro quem descansará e quem vagará, quem viverá em harmonia e quem atrairá contenda, quem aproveitará a tranquilidade e quem sofrerá, quem será desprovido e quem será enriquecido, quem será humilhado e quem será exaltado. É hoje esse decreto é feito. Mas, diz o Rabino Amnon, Teshuvá, arrependimento, Tefilá, oração, e Tzedaká, caridade, podem remover os maus decretos contra nós. Pois o teu nome eterno expressa o teu louvor, tardio em irar-se e pronto a perdoar. Pois tu não desejas a morte daqueles que merecem a morte, mas tu desejas que eles se arrependam de seus caminhos e vivam. Até o dia da morte tu aguardas por eles. Se verdadeiramente se arrependerem, tu os aceitarás imediatamente. Meus irmãos, esta é a natureza desse dia. Deus prescreve, Deus escreve o nosso destino, pelo menos o conceito judaico, por um ano. Hoje. Quem vai morrer esse ano? Quem vai viver? Quem vai prosperar? Quem vai fracassar? Quem vai ter alegria nesse ano? Quem vai ter tristeza? Quem terá contenda? Quem terá paz? Esses decretos são escritos por Deus mediante a sua própria vida. Deus não escolhe aleatoriamente o que vai te predestinar. Você escolhe o futuro que Deus vai escrever para você. Você tem o seu nome escrito, você causa esses decretos sobre a sua vida, não é Deus. Agora, mesmo aqueles que merecem a punição neste ano, mesmo sendo feitos decretos de punição neste ano, o Rabino Amnon pescou um conceito bíblico, talvez um pouco distorcido da verdadeira fé, mas ele pescou, ele disse, olha, mas o arrependimento, a oração e a caridade podem fazer os maus decretos anulados contra a sua vida. Meus irmãos, a importância desse dia, que eu quero chamar a sua atenção, é para que você trabalhe para apagar os maus decretos que você mesmo escreveu contra a sua vida, e que acontecerão na sua vida neste ano, caso você não mude de atitude imediatamente. Imediatamente. Meus irmãos, nós não seguimos a um Deus que viaja, vaga pelo tempo. Nós seguimos a um Deus que tem tudo planejado. Nós não seguimos aos deuses romanos ou gregos, cuja concepção de tempo é algo cíclico, sem início e sem fim. É o símbolo do deus Cronos, do deus grego Cronos, é um círculo interminável. Nós seguimos ao Deus de Israel, cujo tempo para ele é linear. O tempo houve um início, o tempo tem um meio e o tempo tem um fim. Há um início planejado, nós estamos vivendo esse tempo e há um fim planejado. Onde você quer terminar, meu amigo? O que você quer que aconteça com você neste ano? A preocupação do rabino prestes a morrer ao escrever uma oração como essa, a gente canta essa oração, ela é chamada de Unetanetokef